Entramos? Acho que sim. Bom dia a todos. Estamos dando aqui continuidade à nossa série comentada do livro As Dores da Alma. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo que fala sobre a irresponsabilidade. Eu queria aproveitar e pedir desculpas porque o computador está com chiado e eu não consigo tirar não. Então tá saindo em todos os vídeos, eu não consegui tirar, mas eu vou tentar gravar os próximos em outro equipamento, tá? E a imagem tá meio ruim, mas depois ela melhora. O importante é que é o conteúdo, né? Então nós vamos entrar no capítulo da irresponsabilidade, sempre duas partes, né? Como o autor traz para nós. E vamos começar falando o seguinte: a primeira citação que tem nesse capítulo diz o seguinte: somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Essa frase em si ela já resume praticamente todo o capítulo. Do que se trata essa irresponsabilidade? É nós concluirmos que tudo que nos acontece tem uma causa externa que não está em nós mesmos, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, né? Segundo a doutrina espírita e o estudo que ela traz para nós entendemos, né, que toda causa vai trazer um efeito. Isso é uma lei, né? Assim como no plano físico, material, nós temos a lei de ação e de reação, no plano espiritual, nós temos também a lei de causa e efeito. Plano espiritual, plano astral, como queiram chamar. Então, tudo que se faz, ele reverbera, né? Tudo que nós pensamos geram ondas, vibrações e energias. Tudo que nós falamos, tudo que nós praticamos. Então, para tudo há um efeito, né? Então, tudo que acontece agora vai refletir lá na frente. E uma onda vai e ela volta. Então, essa questão da irresponsabilidade é muito séria, porque nós precisamos começar a compreender, eu digo nós todos, né, a humanidade inteira, que é preciso ponderar muito antes de cada atitude, de cada pensamento, porque há que se considerar que ele vai ter um efeito em nós, em quem está próximo de nós, na nossa comunidade, na sociedade como um todo. Então, a irresponsabilidade trata disso, é de assumirmos que nós temos o controle de nossa vida, né? Nós escolhemos o tempo todo para onde queremos ir. O nosso dia é feito de escolhas o tempo todo. E é um exercício constante, né, do famoso orar e vigiar. É um vigiar constante, mas é um vigiar que se torna natural à medida que nós compreendemos isso. É algo que desacelera a gente, né? É algo que consegue nos fazer sempre ponderar um pouquinho antes de reagir, né? Antes de perder a paciência, antes de responder de mau jeito. Não é fácil, né? Porque a gente tem que ficar atento a isso, mas é um estado de espírito que a gente vai entrando em que com serenidade nós conseguimos praticar isso no dia a dia. E é um exercício diário, claro, né? Mas que torna a vida muito mais leve, porque nós passamos a entender que é a nossa atitude que vai gerar aí uma resposta do meio. Então, se a minha atitude é ponderada, é serena, tranquila, provavelmente eu vou conseguir tranquilizar o meio à minha volta, ou pelo menos não botar mais lenha na fogueira, não inflamar mais porque já está pegando fogo, né? Então, essa questão da responsabilidade é muito séria. E a irresponsabilidade, nós, em achar que tudo que nos acontece
é fatídico, é destino, é incontrolado, não pode mais perdurar isso. Nós precisamos assumir que nós temos o controle, né? E essa escolha, esse livre-arbítrio que todos nós temos, ele se reflete justamente em assumir a responsabilidade por aquilo que nos cabe. E o que é que ele fala muito interessante aqui? Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Então, quando ele diz isso, ele diz o seguinte: cabe a nós buscarmos em nós mesmos, em nosso caminho, em nosso trabalho, naquilo que nos causa prazer, seja um hobby, uma atividade, né, uma realização, na prática do beneficente ao próximo, buscar através de nós mesmos aquilo que nos satisfaz. Não esperar que essa satisfação ela venha do outro, porque nós estaremos jogando uma responsabilidade muito grande em cima do outro. Tipo, eu tô chateada, eu tô infeliz porque o outro fez isso ou deixou de fazer aquilo. Não, a gente tem que buscar em nós, né? E por nós, o caminho daquilo que vai nos conduzir num bom caminho, assim, de tranquilidade, de serenidade, né? De forma que, independente do outro, e eu digo o outro aí é um todo, tá, gente? É a família, o trabalho, o meio social em que todos vivemos. Independente disso, eu esteja bem. Ou seja, que eu não coloque nos ombros do outro a responsabilidade da minha felicidade, né? Nós sabemos que, como está no Evangelho, como Jesus bem disse, a felicidade não é deste mundo. Não é para esse mundo, porque o reino dele não é deste mundo. Mas nós não estamos falando aqui de felicidade plena, nós estamos falando aqui de ter aquela paz interior, sabe? De estar bem, sabendo que você pode contar com você mesmo. Mas não jogue, não sobrecarregue o outro para que ele seja o responsável pela sua felicidade. Isso é muito importante. Então, ele fala, tem um trecho seguinte a esse, né? Onde eu vou ler esse parágrafo que é importante. Fazer os outros seguros e felizes é missão impossível de realizar, se acreditarmos que depende unicamente de nós a plenitude da sua concretização. Se assim admitimos, passamos a partir de então a esperar e a cobrar retribuição. Em outras palavras, a reciprocidade, ou seja, julgar nas costas do outro aquilo que não lhe cabe, né? Não seria mais fácil que cada um de nós conquistasse sua felicidade para que depois pudesse desfrutá-la convivendo com alguém que também a conquistou por si mesmo? Então, é compreender que cabe a nós estarmos bem conosco. Se a gente não está bem com a gente, não tem como a gente estar bem com o outro, né? Com a família, no trabalho, no meio social. Então, é preciso buscar esse autoconhecimento, que é tão falado, essa reforma íntima, mas essa busca de se conhecer, de se entender, de saber que, sim, eu tenho defeito. Uma vez me perguntaram assim, qual é o seu maior defeito que você acha? Assim? O que te irrita muito? Eu falei assim, eu não aguento ver coisa errada, me tira a paciência. Nossa, eu fico nervosa. Então, só que aí quando eu comecei a justificar, eu falei, para, não justifica, aceita, esse é seu defeito, comece a trabalhar nisso. Então, é isso que nós temos que fazer, é uma busca, né? É uma peneirinha. Vamos olhar primeiro para dentro de nós, ver como nós somos, compreender por que assim somos, aceitar, saber que podemos, né, nos melhorar para que a gente possa não sofrer tanto, né? E sabemos que dessa forma a gente vai conseguir estar com o outro sem exigir que ele se molde à nossa vontade. E isso, muitas das vezes,
toma caminhos difíceis, assim, para a gente chegar a essa conclusão, né? Muitas das vezes são caminhos sofridos, mas é um caminho que, se a gente não fizer, a gente continua estagnado, sofrendo e causando sofrimento aos outros, porque colocar essa pressão sobre o outro é muito forte, né? É muito pesado isso. Então, essa busca de ser responsável por nós mesmos, por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós buscamos, é nossa, não do outro. Há que se entender isso. O outro tem um caminho dele. E nada impede que no meio familiar, né, no meio de trabalho, no meio social, todos compartilhem algo em comum, todos se deem bem. Não é isso. Não é um separatismo. É só entender que a gente não pode jogar nas costas do outro aquilo que é caminho nosso, né? Aí, passando aqui um pouquinho para frente, ele ressalta, né, os acontecimentos exteriores de nossa vida são resultado direto de nossas atitudes internas. Então, entender isso, que é uma lei de causa e efeito para tudo. Tem um vídeo, se eu não me engano, foi o primeiro vídeo que eu fiz na página aqui do centro, e eu, na introdução do vídeo, que era sobre Umbanda, né, eu falava sobre as 7 leis que o Hermes Trismegisto trouxe para nós, né, para a humanidade, deixou aí para nós. E uma delas é justamente isso aqui, ó, o resultado direto de nossas atitudes internas, tudo que nos acontece. Então, nós temos em nossas mãos o poder de escolher onde nós estamos vibrando, onde eu quero estar nesse dia a dia meu, né? Eu quero estar nas boas atitudes, eu quero estar vibrando na compreensão, na tolerância, no entendimento, ou eu quero estar vibrando na falta de paciência, na irritabilidade. Fácil não é, já falei, é um exercício diário, é constante, né? Mas é um start assim pra gente. A partir do momento que a gente começa a prestar atenção, nossa, peraí, tô começando a perder a paciência, deixa eu dar uma respirada. Vamos inverter isso, vamos olhar de outra forma, ou vou voltar e conversar mais tarde, vamos refletir um pouquinho, né? Saber se, aliás, isso é muito importante, né? É saber ouvir o ponto de vista do outro. Refletir. A gente precisa refletir sempre. Porque a gente não tá certo 100%, ninguém tá certo 100%, e para tudo há no mínimo 2 pontos de vista, né? No mínimo. Então há que se ponderar muito, muito mesmo. Então a gente tem que dar essa lembrança assim, de esse cutucão em nós mesmos, né? Peraí, deixa eu parar e analisar antes de perder a paciência, antes de estourar, antes de impor o meu ponto de vista. Espera, vamos escutar, vamos refletir. Então, uma das 7 leis é essa, é a polaridade. Eu escolho onde eu quero vibrar, né? Aí ele coloca aqui o seguinte: eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações no mundo. Ou seja, quando a gente para de responsabilizar o mundo inteiro por aquilo que nos acontece, né? A partir desse momento a gente começa a amadurecer, espiritualmente falando, né? É um caminho que a gente trilha aí, e todos os dias esse exercício. É procurar compreender aquilo que nos acontece. No micro até o macro, ou seja, tudo que me acontece, por que hoje eu fui fazer um caminho diferente do que eu fiz, né? E aconteceu nesse caminho algo me surpreender. Por quê? Muitas das vezes a gente tem que refletir. Eu tinha que passar por isso, eu não tinha que passar por isso, né? Há que se refletir muito.
Porque tudo que nos acontece traz um aprendizado. Tem uma lição, tem uma chamada de atenção, tem um alerta ali para a gente prestar atenção. E na maioria das vezes é sempre um alerta bom, que vai nos ajudar, né? A gente progride prestando atenção nas coisas porque a gente aprende a ver, a observar. A gente procura compreender o que aquela situação nos trouxe. Porque tudo tem uma lição para nos ensinar, né? E isso é muito importante. Então, que a gente comece a observar tudo que nos acontece no micro, então, conosco, no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, na sociedade, na humanidade, até o macro, né? Por que estamos passando por tudo isso no globo? Então, há que se assumir essa responsabilidade, né? Mesmo que nós tenhamos aqui almas muito jovens, né? Que mal chegaram ao mundo e que a gente pensa, nossa, não tem nada a ver com essa bagunça toda que está aqui, mas a gente sabe que nós não somos feitos de uma vida só. Nós temos várias e várias jornadas, né? De uma vida para outra, e é preciso entender que para tudo tem um propósito e uma explicação, que a gente pode até não conhecer agora, nem podemos ter essa pretensão, mas tem um propósito, tem uma explicação e tem um porquê, que a gente precisa serenar com as coisas, né? Aí ele traz uma observação. Nossas demarcações estabelecem nosso próprio território, cercam nossas forças vitais e determinam as linhas divisórias do nosso ser individual. Há um espaço delimitado onde nós terminamos e os outros começam. Isso é importante, porque nós não podemos ser uma extensão do outro e nem desejar que o outro seja uma extensão nossa, né? Nesses tempos de pandemia, de tanta coisa triste que a gente tem visto pelo mundo nas últimas décadas, né? A gente percebe que tem muita atitude boa, embora o noticiário só revele aquilo que causa espanto, terror, porque é isso que dá audiência. Se houvesse um canal que transmitisse só as boas atitudes no globo, ele teria matéria para o ano inteiro, 24 horas por dia, porque é muita coisa boa que acontece, embora não chegue até nós. E o importante disso aqui é saber que cada um tendo o seu espaço, o seu respiro, né, sua área de respiro, tudo ali, a gente compreende que esse território, né, que é invisível, mas ele existe, ele nos dá um espaço para estar conosco, sabe? É aquele espaço que nós precisamos ter, né, para refletir sobre nós, para nos conhecermos, para cuidar da gente, para fazer algo que só nós queremos fazer, que nós gostamos. Ou seja, algo que satisfaça a nós. É preciso ter esse tempo e esse espaço. E saber que o outro também precisa disso. Nada impede que ambos, e aí ambos é eu com o outro, com a família, no trabalho, né, entendam dessa forma. Nada impede que tenham-se ações conjuntas, momentos juntos, caminhos juntos, nada impede isso, mas é preciso entender que cada um tem que ter o seu espaço e de cada um depende aquilo que vai lhe acontecer. Não jogue nas costas do outro, né? Isso é muito importante. E aí ele traz: limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Então, além do que é importante, o limite nos ajuda a confiar em nós mesmos, ou seja, eu saber que eu preciso caminhar sozinha, né? Eu não estou sozinha, é diferente. Eu tenho pessoas com quem eu posso contar.
Mas eu também preciso andar pelas minhas próprias pernas. Porque senão qual confiança que eu vou ter? Como que eu vou crescer e ganhar confiança? Eu digo crescer, né? Vamos dizer, espiritualmente. É similar a uma criança que começa a andar e ninguém deixa, todo mundo quer carregar. Como que ela vai ganhar confiança em dar os passos e saber que ela pode andar, né? Então, muitas das vezes, a gente com muito boa intenção quer ajudar demais, mas a gente tem que entender que se o outro não puder fazer por ele, ele nunca vai ganhar essa confiança e não vai saber que ele é capaz, e muito capaz. Então, muitas das vezes, o recuar é uma forma de ajudar, mas com amor, claro, né? É estar presente para quem precisa de nós, porém, a gente não pode sufocar a pessoa. A gente não pode fazer isso. Esse livro é uma série de chamadas de atenção. E quando eu li, eu fui fazendo uma listinha de um monte de coisa que eu tinha que começar a corrigir, urgente. Não foram poucas não, viu? E aí ele continua aqui. Não existem, aliás, desculpa, ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Isso é muito importante, essa frase aqui, a razão do próprio querer. Numa das palestras da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, ela fala muito isso. Há que se descobrir o porquê eu escolho isso, ou porque eu escolho aquilo. Isso é extremamente importante. Porque o tempo todo, o dia inteiro, estão chegando informações para nós. A internet é esse canal ilimitado, né? A televisão também. E a gente vai tomando aquilo, vai absorvendo, vai engolindo tudo aquilo, e daí a pouco a gente está protestando na rua, está levantando bandeira, e nem sabe como que começou. Então, isso é só um exemplo, tá? Porque vale para um monte de coisas. Vale para uma escolha de profissão. Vale para uma escolha de aonde eu quero morar, né? Por quê? Vale para um monte de coisas, para muitas coisas, sabe? O que eu quero estudar, enfim. Descobrir a razão do próprio querer, ou seja, refletir se isso é meu mesmo, é uma vontade minha, é algo que eu quero, ou que me disseram e eu aceitei, eu absorvi, eu achei legal, mas é meu. Porque eu até falei no outro vídeo daquela expressão Maria vai com as outras, né? Mas é muito isso, assim. Há que se refletir muito em cada coisa que a gente fala, eu quero. Porque você tem que saber se é você mesmo que quer. Ou se é, segundo a professora Lúcia, um ovo de cuco que botaram na sua cabeça. Né? Vou esclarecer aqui que o cuco é um passarinho que ele bota ovos de várias cores e ele usa o ninho dos outros. Aí ele choca no ninho do outro e sai. E o outro cria o ovo achando que é dele, não é do cuco. Então, essa coisa de absorver tudo que entra, tem que saber se é nosso mesmo. Eu vou analisar, eu quero isso mesmo, então beleza. Então há que se descobrir muito isso, refletir muito. É decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Isso é muito importante mesmo. Bom, aí nós entramos aqui na segunda parte do tema irresponsabilidade, né? Ele começa dizendo que quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Ou seja, nessa ponderação que a gente faz de eu escolho agir dessa forma ou daquela, é claro que é possível prever a reação que vai vir disso. É possível, né? Antecipar, não vou dizer nem prever, porque não é uma previsão, é uma antecipação daquele resultado que a gente espera, né?
É a mesma coisa de sair de casa, pegar o carro, já tá nervoso e estressado, e aí vem outro e fica buzinando atrás de você o tempo todo. Gente, é coisa grave ali, é coisa séria. É quase certo que quem tá lá sendo buzinado vai se estressar. É quase certo isso. Eu já visto que todo mundo hoje anda estressado. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade. Aí o cara sai do carro, vai lá, mata o outro e todo mundo fica, ah, matou, matou. Tá, mas o outro provocou. Então, há que entender que para todo efeito tem uma causa. E a gente precisa assumir a responsabilidade por isso. É muito importante. Então, antes de qualquer escolha, de fato, de um pensamento, porque pensamento é energia e energia cria. Não, ele é manifestado, a gente pode até não enxergar aqui, mas ele está sendo manifestado. E tudo que manifesta, manifesta-se primeiro no plano mental, porque o universo é mental. Então, tudo que se manifesta lá está vibrando, está jogando energia. É claro que isso vai reverberar e vai voltar para a gente. Então, não tem como. A gente pode ponderar e escolher sim a melhor forma. A gente pode até não controlar o outro, porque isso é meio difícil, né? A gente só controla nós mesmos. A gente escolhe como nós vamos agir e como nós vamos reagir a tudo que nos acontece. Nós não controlamos o outro. Mas ao escolher como que nós agimos e reagimos, nós estamos aí potencializando ou minimizando os efeitos que virão dessa atitude. Então há que se refletir muito sobre isso. E como essas atitudes são diárias, né? A gente vai criando hábitos. É preciso, às vezes, quebrar esses hábitos, construir novos e bons hábitos, mais saudáveis. Então, é essa questão da polaridade. Vamos escolher onde eu vou vibrar. Vamos respirar fundo, espera, não vou estourar, calma. Porque a gente sabe que, assim como nós estamos vivendo, né? Nós, eu digo cada um de nós, está vivendo momentos, às vezes, de angústia, de tristeza, de depressão, de estar trancado em casa, principalmente os idosos que estavam acostumados a sair. Eu vejo que, pelo exemplo da minha casa, né? Estão acostumados a ser independentes, a sair, a fazer tudo, e não podem, eles também vão ficar nervosos, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Não é só olhar para dentro de nós. Então, há que se assumir muito essa responsabilidade. E isso são pequenos hábitos que a gente vai construindo no dia a dia. Até que vira uma coisa natural. Uma vez ou outra dá uma escorregada, perde a paciência, mas aí, peraí, não. Pedi mesmo, errei, pronto. Vou tentar não fazer de novo. E também não é colocar essa extrema pressão em cima de si mesmo. É algo que, à medida que a gente vai fazendo, né, vai praticando, vai se tornando habitual, naturalmente, né? E aí ele fala que uma coisa muito séria que acontece é que quando o indivíduo não aceita a responsabilidade por seus atos, ele cria álibis e culpa outros, o que gera imaturidade, né? São as desculpas, a gente gera as desculpas para o nosso comportamento. E gerando essa desculpa, eu estou criando um álibi que está me justificando algo que eu estou fazendo. Mas isso não é certo. Isso é imaturo. Então, nós precisamos buscar assumir a responsabilidade, né? Por aquilo que nós pensamos, dizemos, agimos, né? E entender que isso influi diretamente no nosso meio e reverbera e volta. Depois ele fala o seguinte: as criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhes parecem vir de fora, e depois, no decorrer do seu progresso espiritual, percebem que tudo se encontra em seu íntimo, né? Esse aprendizado de nós mesmos. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de nível de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Ou seja, é isso aí.
Não é querer mudar o outro, mudar o mundo e moldar a nossa vida. Porque não é isso que vai acontecer. Isso está externo a nós, né? O que nós precisamos entender é que é um diálogo interno, constante conosco mesmo, né? Essa semana mesmo, ouvindo umas palestras do Wagner Paixão, várias vezes, em várias palestras, de uma série que ele tem, chama-se Bases Doutrinárias, eu ouvi a seguinte frase, né, que é uma lembrança para nós. Nossa consciência é a lei divina. Ela está em nós através de nossa consciência. É por isso que a consciência dói quando a gente faz algo que não deveria, porque é a lei chamando a atenção da gente, está impressa e gravada em nós, então não tem como ir contra isso, né? E quando a gente vai contra, a gente sente, né? Isso dói. Então, há que se prestar muita atenção nisso. Essa reforma íntima, esse conhecer a si mesmo, que vai nos capacitando, nos fortalecendo para melhorando essas atitudes, né? Melhorando os nossos pensamentos, as nossas vibrações e ter força para resistir às provocações que acontecem no dia a dia, né? Que não são culpa de ninguém. É porque outras pessoas passam pelas mesmas coisas, mesmas situações que as colocam também em defesa, ou em situação de depressão, de tristeza, de irritabilidade. Há que entender isso, né? O que a gente pode fazer é compreender, né? Fazer nossas orações para que elas possam encontrar também esse despertar, ter essa consciência, essa compreensão. Estar aqui por elas, né? Mas a gente também não pode obrigar ninguém a agir como nós agimos, a buscar na doutrina o que nós encontramos. Isso cada um tem o seu caminho. A gente está aqui para poder disponível para o que precisar, mas obrigar alguém jamais, né? E aí ele traz o seguinte, finalizando aqui o capítulo: todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Muito bonito esse trecho, né? Então, é nos tornarmos mais conscientes de nós mesmos, do que acontece à nossa volta, de como agimos e como reagimos a tudo que nos acontece, para que a gente possa buscar em nós essa serenidade, para poder compreender que somos passíveis de tudo, mas que a gente pode melhorar, né? E melhorando a gente pode ajudar também o outro, porque é um processo que é contínuo, ininterrupto, porque a evolução ela só anda para frente, ela não volta, né? E enquanto a gente está conhecendo a nós mesmos, a gente também está conhecendo o outro e podendo ajudar também, porque tem muito trabalho, gente, nessa humanidade ainda. E cabe a nós, que estamos aqui nesse momento, fazer o melhor que a gente puder para receber as gerações futuras que vão vir aí para essa nova terra, né, de regeneração. Não vou entrar aqui nessas questões, porque são muito extensas e eu sei praticamente zero disso. Mas se a gente pensar que nós estamos aqui hoje com todas essas facilidades do progresso da tecnologia, porque houveram gerações passadas que trabalharam por isso, para nós, trabalharam, pensaram num futuro melhor para toda a humanidade, é assim que nós temos que pensar também para as gerações que virão. Então, que essa tomada de consciência, que essa reflexão seja não só uma atitude diária nossa, mas é pelo exemplo que a gente começa a difundir isso, né? Porque a partir do momento que eu sei que é possível, porque que eu sei que algo funciona porque funcionou para mim, eu sei que pode funcionar para outras pessoas. Não necessariamente o meu jeito, mas eu estou dizendo o caminho. Cada um vai ter o seu, cada um vai chegar
ao objetivo final pelo seu caminho, né? Mas Jesus Cristo nos deixou um rastro. Ele veio aqui, mostrou que era possível e nos deixou um rastro. Se a gente segui-lo, a gente, na prática das boas virtudes que ele deixou, nós conseguimos um degrauzinho a cada vida. E isso já é muito numa escala de evolução, né? Então, que a gente possa refletir sobre essa questão da responsabilização por nossas vidas, por aquilo que nos acontece e por aquilo que nós provocamos também à nossa volta, né? Como eu disse no outro vídeo, é muito importante ajudar, é muito importante colaborar como pudermos com a humanidade, fazer nossa parte. Mas mais importante ainda é não atrapalhar a encarnação do outro. Se a gente não vai poder ajudar, pelo menos a gente não atrapalha a encarnação do outro. Então, não vamos jogar nas costas dos outros aquilo que nos acontece, ou o peso de nos satisfazerem, de nos tornarem felizes, né, etc, etc. Que a gente consiga refletir um pouco sobre isso, né? Um bom domingo para todos. E ao longo da semana eu volto com outro capítulo. Eu vou ver aqui. Deixa eu ver qual vai ser. Crítica picante. A gente volta ao longo da semana com ele, tá bom? Fiquem com Deus, um bom descanso para todo mundo e que seja um domingo aí de paz e de harmonia para todos, com saúde.